a paz de Jesus, que essa paz de Jesus esteja com você em seu coração, em tua casa, com tua família, e que todos os lugares onde você for, aonde você estiver, que as pessoas possam sentir em você essa paz de Jesus, amém? Que bom, podemos estarmos juntos novamente para falarmos das coisas de Deus. Hoje gostaria de falar sobre o mal que domina e se espalha cada vez mais no mundo e do coração das pessoas. E que mal é esse? Nosso amigo Paulo vai nos ensinar que este mal no mundo, ou seja, o pecado que domina e impera no coração das pessoas que não se voltam para Deus, chama-se iniquidade. Ou seja, mais especificamente, o mistério da iniquidade. E que mistério é esse? Que forma de entender este mal, o pecado no mundo, a gente pode conceber para que a gente possa entender o que o nosso amigo Paulo está nos ensinando na sua palavra? Bem, quando nós falamos do mistério da iniquidade, nós falamos de um plano que o maligno desenvolve no mundo há muito tempo. Ou seja, que plano é esse? Preparar o mundo para a vinda do anticristo. Veja, quando nós trabalhamos os tempos determinados de Deus, vimos que na história cada coisa vai acontecer ao seu tempo. Vimos que os impérios que deveriam vir ao mundo revelados lá por Daniel, eles tinham um tempo determinado para vir, que houve um tempo dos pagãos, que houve um tempo para Israel, que agora estamos no tempo da igreja. E o fim do tempo da igreja vai manifestar o levante último das forças do mal, vai gerar a volta gloriosa de Jesus, depois o reino de Cristo no mundo, que todos esses temas depois vamos trabalhar profundamente cada um. Mas agora eu preciso que você entenda esse mistério da iniquidade. Ou seja, o maligno faz com que o pecado no coração das pessoas gere um mal no mundo. O mal no mundo não é apenas consequência da ação dos demônios, dos espíritos e potestades espalhados nos ares, mas é também por causa do coração do homem. Em outro vídeo, nós até comentamos que quando uma pessoa não faz aquilo que é do agrado e da vontade de Deus, ela acaba colaborando com o maligno, espalhando o mal no mundo. São Paulo fez uma reflexão uma vez sobre esse tema, dizendo assim: quando não faço o bem que quero, faço o mal que não quero. O bem que nós devemos desejar e querer é a vontade de Deus. Daí a necessidade de nos colocarmos sempre debaixo do senhorio de Jesus e ter no nosso coração o temor de Deus. Sem essas duas coisas, jamais conseguiremos fazer aquilo que agrada a Deus. Amém? Por isso, quero convidar você a pegar a sua palavra na segunda carta do nosso amigo Paulo aos Tessalonicenses, porque nós precisamos trabalhar de uma maneira profunda esta palavra, principalmente para tirar um engano que muitas pessoas têm a respeito desta palavra. Está no capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, quando o nosso amigo Paulo vai falar sobre a volta gloriosa de Jesus, ou seja, a parousia. E aí, no desenrolar dessa reflexão de Paulo, do nosso amigo São Paulo, ele vai dizer assim, versículo 5: acaso não vos lembrais de que eu já vos dizia essas coisas quando ainda estava entre vós? E sabeis o que atualmente retém o adversário, a fim de que seja revelado somente no tempo oportuno. Pois o mistério da iniquidade já está em ação. Falta somente ser afastado aquele que até agora o retém.
palavra do Senhor. Graças a Deus por esta palavra. Veja, em primeiro lugar, Paulo desenvolvendo o discurso da volta de Jesus, ele vai falar sobre a presença do anticristo no mundo. Depois nós vamos desenvolver profundamente uma reflexão sobre o anticristo. Mas agora eu preciso que você preste atenção neste detalhe. Algo está retendo a manifestação do anticristo. O que é que está construindo esse ambiente, essa condição para que o adversário, ou seja, o homem da iniquidade, o anticristo se manifeste no mundo? É esse mistério da iniquidade. Ele está desenvolvendo o mal no mundo para que, a hora que chegar este momento oportuno, o anticristo possa se manifestar e começar a sua ação de dominação do mundo sobre todos os povos e nações. Entende? Então vamos lá. O mistério da iniquidade é esse mal que está se espalhando no mundo através da ação dos demônios, mas também através do coração daquelas pessoas que não se encontraram com Deus ainda. Porque muitas falsas doutrinas e religiões contrárias à fé, à verdade, acabam levando e conduzindo o ser humano para um caminho totalmente distante de Deus. Jesus deixou bem claro: eu sou o caminho, eu sou a verdade. E só nele nós temos a vida. Você percebe? Então, não adianta você seguir filosofias, seguir doutrinas que, nossa, vão me levar para um estado de espírito mais aprofundado. Eu vou conseguir na minha vida fazer algo que seja mais espiritual. Nada disso tem verdadeiro valor. É apenas enganação. Veja, porque na verdade, o que o inimigo está fazendo? Na verdade, ele está afastando você da verdade, ele está afastando você do caminho de Deus. Lembra quando nós falamos um pouco dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Desses 4, 3 são o que nós chamamos de as misérias humanas. Então veja, a ação do mal no mundo está tornando o mundo caótico, muito diferente daquele projeto original de Deus que nós vemos no paraíso terrestre, lá de Gênesis, em que o homem não tinha necessidade de nada, ele tinha a amizade da natureza, dos animais, não havia conflito, não havia perigo, não havia maldade. Percebe? E aí o que acontece? Entra o pecado no mundo e aí começa um processo. Você pode ver que a cada época que o mundo foi passando, as guerras foram piorando. O coração do homem se tornou muito mais ambicioso. Até se a gente ler e prestar atenção na Bíblia, a gente vê que os homens de Deus, os profetas, também tiveram seu momento de pecado. Por exemplo, Moisés. Se você ler a história de Moisés na Sagrada Escritura, você vai ver que Deus chegou a mandar um anjo para tirar a vida de Moisés. Por quê? Porque Deus, ele convida a gente a dar esse passo de fé nele, de seguir, às vezes, uma ordem de Deus. Para nós não faz muito sentido, mas lá na frente as coisas elas se revelam tal como elas devem ser. Percebe que nós precisamos dar esse passo de fé, confiar naquilo que Deus coloca para nós? A palavra de Deus, ela é esse GPS que nos conduz para Jesus. Recentemente eu estava indo num retiro que ficava numa área rural. E eu não conhecia o caminho, foi a primeira vez que eu fui lá.
E o que acontece? Eu tive que ir pelo GPS. Só que eu vou confessar uma coisa para vocês, mesmo vendo o mapa da onde está indo, como você não conhece o caminho, você já fica meio assim, fica inseguro. E aí a hora que o mapa estava mostrando a localização e eu não conseguia visualizar a rua que descia para esse sítio, né, que era numa área rural, eu não consegui visualizar a rua, eu já achei que o GPS estava errado. Mesmo não chegando lá, no lugar certo para achar essa rua. Você percebe? Na nossa vida cristã, muitas vezes nós nos comportamos desse jeito. A palavra de Deus diz que é para a gente fazer tal coisa, seguir por tal caminho, mas a gente vai assim meio que desconfiando. Isso não é fé. Sabe? Então nós precisamos aprender ainda a nos entregarmos verdadeiramente a Deus. Dar esse passo na fé, mesmo que as coisas não façam sentido, né? Quer ver só uma coisa que parece estranha? Quando Jesus pediu para que os apóstolos fossem buscar o jumentinho com o qual ele ia entrar de forma triunfal em Jerusalém, ele falou assim: vocês vão em tal lugar, vão achar assim um jumentinho amarrado, vocês amarram, e se alguém perguntar, dizem que é para o Senhor. E aí, eles foram e acharam tudo. Só que, tipo assim, eles foram assim, nossa, vai ser assim mesmo? Imagina o que eles não devem ter pensado no meio do caminho. Imagina na hora deles acharem aquele jumentinho, desamarrar, se alguém falar, estão roubando aí. Percebe? Então, assim, às vezes, nós temos que dar uma confiança maior para Deus do que nós temos nos acostumado. Ouvir o que Deus nos pede. O que a igreja nos pede? A maioria de nós não conhecemos a nossa própria fé. Até comentava esses dias com os amigos, a igreja nos pede, para nós católicos, toda sexta-feira fazer jejum. Se abster de carne. Mas você pode ver que a maioria das pessoas chega na sexta-feira, o que ela faz? Churrasco. Nós, enquanto cristãos e católicos, nós guardamos o domingo, porque é o dia que o Senhor ressuscitou, o dia que foi vencido o poder da morte, que Jesus revelou a sua plena manifestação divina. Porque se tudo que ele tivesse feito, ele morreu e tivesse ficado por aí, a nossa fé seria vã. Mas não, Jesus ressuscitou. Mas você pode ver que chega no domingo, muitos estabelecimentos comerciais abrem. E as pessoas são obrigadas a ir lá trabalhar. E por que as pessoas são obrigadas a trabalhar em dia de domingo? Porque as pessoas que não vivem verdadeiramente a sua fé vão nesses lugares. Por isso que eles abrem, porque se ninguém fosse, fecharia. Mas o problema é que está anteriormente, as pessoas não obedecem ao mandamento de guardar o domingo, que é dia do Senhor. Percebe? Então isso faz com que o mal se espalhe. Esse é apenas um exemplo de tantas outras coisas que acontecem. Então o mal está se espalhando no mundo. Até que vai chegar um momento que a ordem vigente vai ser derrubada. A nossa sociedade, ela está baseada na família. A igreja defende com unhas e dentes a família. Só que hoje o mundo acha que a família é uma coisa retrógrada, que é uma instituição falida. E quer acabar com a família. Com tantas ideologias que hoje têm se espalhado. Percebe que o mal está se espalhando no mundo de várias maneiras. Dentro das famílias, dentro da igreja, nos bastidores do poder daqueles que detêm o poder nas mãos, o poder político, o poder militar. Então vai chegar um momento que a coisa já está se tornando tão caótica, entre as rodas de conversa entre eu, os meus amigos, pessoas que são de Deus, pessoas de oração, eles mesmos já estão percebendo que as nações do mundo estão necessitando de um líder mundial. E o que acontece? Quando o anticristo chegar, porque esse mistério da iniquidade, o pecado,
este mal no mundo que está se espalhando, vai chegar até um ponto que as pessoas vão sentir essa necessidade de que haja um líder mundial. Lembra quando Israel, eu até comentei isso em outro vídeo, eles não tinham um rei. E aí eles pedem para Deus que eles também tenham um rei, mas Deus fica meio que decepcionado. Por quê? Porque o rei que Israel tinha era o próprio Senhor. E aí o que acontece? O profeta Samuel vai lá e unge a Saul. Só que olha no que deu. Aí nós podemos falar, mas depois de Saul veio Davi, o grande rei, aquela coisa toda. Mas e os reis que vieram depois? Será que foram tão bons quanto o povo esperava? Tão bons quanto Deus havia desejado? Você percebe? Então assim, nós temos que tomar muito cuidado, porque o poder, ele ilude as pessoas. E é esse mistério da iniquidade. Agora, eu quero chamar a atenção que ele diz ali, olha, perceba que o anticristo, esse homem da iniquidade, ele só vai se manifestar no tempo oportuno. Lembra quando nós trabalhamos os tempos determinados? A cada tempo não veio um momento, tempo dos pagãos, tempo de Israel, agora o tempo da igreja. Dentro dos tempos dos pagãos haviam homens de Deus que se manifestaram. Dentro do tempo de Israel, homens de Deus que se manifestaram. Agora, dentro do tempo da igreja, homens de Deus que se manifestam. O tempo está se decorrendo. Mas, a cada tempo principal ali, lembra quando nós trabalhamos as horas, veio uma pessoa exponencial, né? Adão, Noé, Abraão, Davi, e depois na plenitude dos tempos. Lembra que nós trabalhamos um texto que a palavra de Deus já dizia que Jesus se manifestou no tempo oportuno, no tempo previsto, no tempo determinado? E agora nós vemos aqui também neste texto, Paulo nos indicando o quê? Que o anticristo vai se manifestar no tempo oportuno. Então o que está acontecendo? Este mal no mundo, crescente, vai fazer com que o mundo chegue a um estado tal que haverá uma condição propícia para o anticristo se manifestar. Percebeu? É isso que a palavra está nos revelando. Agora, uma correção eu gostaria de fazer, que é muito importante. Você percebe ali no texto, deixa eu pegar aqui novamente, porque muitas pessoas fazem confusão com esse texto e acabam falando coisa que o texto não está dizendo. E pior, passando para outras pessoas uma revelação, como se fosse de Deus, uma revelação bíblica, que na verdade não é aquilo que o Senhor está dizendo. Vamos lá. Está ali no versículo 7, Pois o mistério da iniquidade, esse que nós estamos trabalhando, este mal no mundo, já está em ação. Agora veja o que está dizendo aqui, falta somente ser afastado aquele que até agora o retém. Muitas e muitas pessoas têm dito que aquele que retém o maligno, a manifestação do anticristo, é o Espírito Santo. Então, se chegaria um determinado tempo no mundo que o Espírito Santo seria retirado do mundo. Isto não é verdade. O que está retendo, o que o texto bíblico, a revelação de Paulo está dizendo ali, o que está acontecendo é que o que retém a manifestação do anticristo são os tempos determinados de Deus. Por isso que no texto Paulo falou assim, de forma que ele só se manifesta no tempo oportuno. Quer dizer, é no tempo que Deus determinou. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem simples. Hoje, né, nós estamos no mês de julho do ano de 2022. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo. Mas veja,
Será que Jesus pode se manifestar agora? Ele pode vir agora, neste momento? Ou ele pode vir amanhã? Não. Quando nós trabalharmos novamente esse texto, quando formos falar do anticristo, a gente vai ver que a vinda de Jesus, a parousia de Jesus, ela está vinculada, ela está anexada à presença do anticristo no mundo. Se o anticristo não aparecer neste tempo oportuno, nesse tempo determinado, se ele não vier, Cristo não voltará. Porque uma das coisas que vai acontecer com a volta de Jesus é a aniquilação do mal criado pelo anticristo. Percebe? Então é falsa essa informação de que o Espírito Santo vai ser retirado do mundo. Não é isso que retém a manifestação do maligno. Não é o Espírito Santo que está retendo a manifestação do anticristo. O que está retendo são os tempos determinados de Deus. O Espírito Santo não vai ser retirado, porque o espírito profético vai acontecer mesmo na época do anticristo. Não é assim que a segunda testemunha, e nós vamos trabalhar sobre ela, vai bater de frente com o anticristo? Aquele que vem com o espírito de Moisés, assim como a primeira testemunha, que foi João Batista, veio com o espírito de Elias e não bateu de frente com o rei Herodes? Então, o Espírito Santo não será retirado deste mundo. É falso essa reflexão que você tem feito. Por isso, através dessa palavra, através dessa revelação, eu quero que você perceba o mal que está se espalhando no mundo. Veja os sofismas que estão se espalhando. O que é isso? É a mentira sendo pregada, sendo instaurada, sendo colocada como uma coisa no coração das pessoas, como leis sociais, como se fosse uma verdade, uma mentira que se parece verdade, ou que se apresenta como uma verdade. Esse sofisma não pode dominar a vida do cristão. Não caia nas mentiras deste mundo. Olha quantas coisas. Por exemplo, hoje tem se falado do direito da mulher, querendo tirar a vida da criança que está lá na barriga da mamãe. Por quê? Porque ela foi vítima disso, aconteceu isso, é meu corpo, as minhas regras. Não caia nesse sofisma, não caia nessas mentiras. Isso é coisa do maligno. Você percebe? Toda vida vem de Deus. Mas foi por uma situação terrível. Trate a pessoa com o amor que ela não teve. Trate a criança, essa vida que Deus concedeu, com amor. Há sempre uma saída que Deus nos dá para este mal. De um mal que acontece, Deus pode tirar um bem maior. Veja, a morte de Jesus na cruz não foi um mal terrível, porém, através desse mal, o Senhor nos redimiu do pecado original. Hoje nós podemos ter a salvação em Jesus. Sem Jesus não tínhamos salvação. Não tinha o que fazer. Então esse mistério da iniquidade tem espalhado o mal e a mentira no mundo, preparando o terreno para que o anticristo se manifeste. Ele vai se manifestar no tempo determinado por Deus. Esse tempo agora está muito próximo, como nós vimos lá naquela tabela, quando fizemos a reflexão sobre os tempos determinados de Deus. Por isso é preciso que muito mais agora nós nos voltemos para Deus, para uma vida de oração, abandonar o homem velho e nos revestirmos do homem novo, ou seja, da santidade que Deus nos pede. Amém? E que essas palavras possam trazer paz ao seu coração. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.